eu sou a Ana Rosa Marco Arthur e estou aqui para trazer para vocês uma grande novidade. O Ana Conecta é um podcast, é um encontro de propósito, de conexão com histórias inspiradoras. Vamos ter aqui pessoas que vão trazer as suas histórias inspiradoras e se conectarem com vocês, se conectarem comigo. Então, é com muito orgulho, com muita honra que eu chego aqui para começar esse trabalho com muito carinho. Hoje, eu tenho uma convidada muito especial nesse episódio inaugural, que é a Nívia Oliveira. A Nívia traz uma história riquíssima, uma história de vida incrível, com grandes aprendizados, com muita bagagem naquilo que faz. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Oi, Ana, muito obrigada a você. Oi, pessoal, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui e espero que a minha história possa ser inspiradora e ajudar as outras pessoas que também possuem bagagens de momentos lindos. A ideia é compartilhar, né? Vamos lá. Maravilhoso. Então, Nívia, seja muito bem-vinda a esse Obrigada. encontro, né? Encontro de muitos significados, né, Nívia? A gente tem muitas histórias, né? Encontrei a Nívia em um ambiente organizacional, né, de uma grande empresa por onde estivemos na nossa jornada profissional. E ela vai contar aqui um pouco da história dela, ela vai contar aqui um pouco dos grandes desafios. Então, você com a palavra, Nívia. Quem é a Nívia? Quem é a Nívia? Conta pra gente. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, feliz de estar aqui no Ana Conecta, né, que é uma proposta sensacional de conectar as pessoas através das histórias e das experiências. Parabéns, Ana. Eu estou muito honrada de ser a primeira pessoa a ser entrevistada. Isso eu vou levar para Isso tem muitos significados, Nívia, muitos significados. Apaixonada pela IB Produções. Que chique, que lindo, né? Vocês teriam que estar aqui para ver. Mas vamos lá. Nívia Oliveira. Eu sou uma pessoa que eu nasci no Brasil, comecei a minha carreira como professora e desde sempre estudei italiano sem saber que a vida me levaria para a Itália. E assim foi. Eu cheguei à Itália e lá fiquei por 22 anos. E de lá eu trabalhei em outros continentes. Trabalhei na África, depois a gente vai ver com mais detalhes, e depois trabalhei também uma parte nos Estados Unidos. E voltei para o Brasil, passando pela América Latina, né? Foram viagens de trabalho, de aprendizagem, e é uma jornada da qual eu tenho muito orgulho, porque eu aprendi a transitar nas diferenças. Posso hoje andar descalça, posso andar com as havaianas e posso andar também de sapato alto, depende do contexto. Maravilhoso. E pegando já um gancho dessa história, desse passado, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência desses outros continentes, né? Entendo que foram oportunidades de trabalho, de vivenciar experiências de trabalho, mas que eu dou um zoom nessa experiência para a gente trazer aqui para o Ana Conecta, exatamente para o valor que essa experiência, essa vivência gerou em você. Conta para a gente o que foi esse movimento que te levou para a África, que te levou para a Itália. O que a Nívia tirou disso, dos principais desafios aos principais aprendizados? O que você, hoje, olhando por esse retrovisor, você tira como principais aprendizados? Acho que esse é um foco bem interessante aqui no nosso espaço, entendeu, Nívia? Conta. A experiência na Itália foi numa época em que a imigração era vista como algo muito positivo. Hoje sabemos que já não é tanto assim. Eu fui parar na Itália porque eu me casei com um italiano, então eu fui morar em Torino. Chegando lá, eu sempre tive essa veia empreendedora. Você sabe que eu não sou aquela mulher que vai ficar em casa fazendo coisas. Não, eu tenho que sair. E aí eu me juntei a um grupo de mulheres
E esse grupo, cada mulher tinha uma nacionalidade diferente. Então, eu conheci amigas da África, amigas da Nicarágua, outros países, do Peru, enfim. Isso Argentina. Estando e vivendo na Itália. Algumas casadas com italianos, outros fugindo de uma guerra, né? E o Comune de Torino, que seria a nossa prefeitura aqui, a prefeitura eles tinham um espaço muito grande que não estavam utilizando e cedeu esse espaço para nós criarmos algo. Aí já viu, né? Aí entrou na oportunidade. Vamos criar. Aí nos unimos, aí começamos a fazer teatro, aulas de dança, tivemos creche, enfim, produção de moda, e todas mulheres de vários países diferentes. Isso foi muito bom, junto com uma equipe italiana, que também pertencia ao governo, né? Trabalhavam na prefeitura, e daí nasceu essa Alma Mater, que existe até hoje, né? Podem conferir aí no Google, mas eu vi a Alma Mater lá atrás, lá no início. E a intenção de vocês ao criar a Alma Mater, qual era o principal objetivo? Qual a intenção, né? Qual o propósito? Naquele momento em que a Alma Mater nascia, o que vocês queriam oferecer para essas mulheres ali de Torino? A gente queria mostrar que a nossa presença ali era um recurso. A gente não queria um espaço do outro. A gente queria ter espaço para todo mundo. Com certeza. Então, nós queríamos mostrar a cultura, não somente os problemas, porque todos os países do mundo eles têm problemas, têm coisas ótimas, mas a cultura é a grande preciosidade, né? É o grande tesouro. Sem dúvida. E aí, no meu caso específico, voltando para mim, eu desenvolvi um laboratório de Saci Pererê, que era uma série de encontros na escola, onde eu fazia primeiro umas reuniões preliminares com as professoras e a direção, e montávamos. Eu tinha um projeto, mas eu adaptava esse projeto a cada escola. E aí eu era uma contadora de histórias, e foi assim que nasceu o meu primeiro livro. Eu contava a história de um país colorido, que eu acho que você conhece, onde um lápis branco se uniu a um lápis marrom e veio outro lápis de preto, e aí veio o vermelho e surgiu essa grande brasilianidade que nós temos hoje. E isso é muito importante que a Nívia traz aqui, porque, na realidade, nasce de uma experiência internacional, nasce uma autora, nasce uma contadora de histórias, e nós estamos falando de diversas faces de uma pessoa só, das diversas faces que se manifestam em uma pessoa ao longo da sua trajetória, né, Nívia? E isso é muito bacana, isso é muito valioso. Então, eu destaco aqui esse momento para a gente falar um pouquinho da Nívia autora. Conta um pouquinho para a gente dessas experiências com projetos autorais, né, editoriais. O que esses projetos significaram para você, Nívia? E ainda significam, porque você também tem obras recentes lançadas. Conta um pouquinho para a gente. Eu tenho 10 livros publicados, a maior parte na Itália. Traduzi um livro do Gilberto Dimenstein, que já infelizmente faleceu, que era Bambini della Notte, eu traduzi do português para o italiano. E eu venho de uma família de artistas, né? Todos nós fizemos teatro. Tem um filme meu aí no YouTube também. Que bacana, olha isso. Que eu posso deixar depois o nome. E, enfim, fui atriz também, mas depois eu me encontrei mais na escrita por influência do meu pai. Eu tive um pai, uma mãe, uma bisavó, a minha mãe eu ainda tenho, né, que foram fundamentais. Na nossa casa tinha a hora da escuta, a gente tinha que aprender a ouvir. Então, a vovó, que era minha bisa, ela nos sentava e tínhamos que ouvir as histórias. E detalhe, minha bisavó morreu com 90 anos e aprendeu a ler escondida do marido. O marido morreu sem saber. Olha isso, que força, né? Que força. Vale a pena a gente destacar aqui nessa história real de vida da Nívia a força dessa bisavó, ao mesmo tempo
essa inspiração que ela causa. Certamente essa veia editorial, essa veia autoral da Nívia bebeu muito nessa fonte dessa avó que driblou, de certa forma, a situação, as condições e as restrições, principalmente, daquela época, em que mulheres tinham muita proibição de escolherem os seus caminhos profissionais e tinham muitas restrições, inclusive, de assuntos que as mulheres eram permitidas falar e serem envolvidas, né? Então, que bacana essa história, que bonita essa influência e essa inspiração que você carrega para uma Nívia que hoje também planta essas inspirações e amplia as inspirações para pessoas que leem as obras da Nívia, que estão hoje no dia a dia com ela, também bebendo em outras fontes de conhecimento que ela já vai contar aqui para a gente. Então, isso é muito bonito, isso me toca profundamente, porque honrar toda essa nossa ancestralidade, né? Isso é muito importante, de onde a gente vem. Então, isso tem muita força, porque a partir do momento em que a gente captura esse passado com respeito, com honra, a gente olha para um futuro com uma segurança, com uma força do que te leva a pensar, eu sei exatamente para onde eu quero ir. Eu entendo isso, eu leio dessa forma, então eu leio a sua história também dessa forma. Então, parabéns aí pela história da sua avó, da sua mãe, de todas as pessoas da sua ancestralidade que trouxeram, meu que pai, te inspiraram, teu pai, né? A sua família toda, que contribuíram para a Nívia chegar nesse momento, né? Então, aqui é muito um espaço em que a gente também espera reverenciar essas potências humanas. É sobre potências e conexões humanas que a gente quer falar aqui, quer abrir o espaço, né? E aqui a gente tem tantas, nesse campo aqui em que a gente está ouvindo a história da Nívia, a gente tem tantas potências e tantas histórias que vale muito a pena fazer esse destaque. Então, eu já passo para o próximo ponto aqui da sua história, que vale muito destacarmos também para quem está seguindo a gente, para quem está aqui acompanhando a gente, né, Nívia? E como surge nesse contexto a Nívia executiva? É a Nívia que trabalha em ambientes organizacionais, atuando como executiva, apoiando esses executivos nas suas jornadas. Conta para a gente como é que foi esse mundo do trabalho também, nesse foco mais formal, digamos assim. Aí teve um parênteses da África. Antes, Vale. Depois da Itália, eu fui trabalhar como cooperante internacional na África. E aí foi outro mergulho em memória. Tudo isso num tempo, Ana, onde não tínhamos redes sociais, que hoje uso bastante, não tínhamos aplicativos, onde as memórias ficavam dentro de um álbum de fotografia e no nosso coração. E você sabe que o coração cria neurônios que enviam mensagens maravilhosas para o nosso cérebro. Então, na África, eu tive a oportunidade de ver o Brasil de outro ponto de vista. E muitas vezes eu me peguei dizendo, então é por isso que a gente lá faz assim. Olha. Então, na África, eu aprendi essa coisa Foi uma continuidade da Bisa e do meu pai, das histórias, do poder da palavra, que a palavra tem essa energia, que a palavra tem muito poder. A palavra ela pode abrir um portal na sua vida de várias coisas. E aí eu aprendi danças, mas teve uma parte, né, que foi um pouco difícil, porque eu trabalhei na guerra também, trabalhei na guerra do Burundi, então já não foi tão romântico assim, mas tudo eu fiquei com o positivo. Quando eu voltei para o Brasil, eu me encontrei um Brasil depois de 22 anos, eu não conhecia mais ninguém. Hoje é fácil você achar as pessoas, naquele então não era assim. E aí me disseram, você consegue falar italiano por mais de 20 minutos? Eu falei, eu sonho em italiano, então eu consigo. E foi assim que eu entrei numa grande empresa italiana,
onde a gente se conheceu, sendo assistente, né, do presidente, na época lá, da nossa empresa. E aí nasce essa experiência do mundo do trabalho formal, né, Nívia? Aí a Nívia teve que abandonar a roupa, a havaiana, a sandália baixa e subir no salto. Mas quando eu falo isso, eu falo brincando e com muito carinho, porque foram 14 anos em uma empresa e 5 anos em outra, né? Foram muitos anos. Quase 2 décadas. Estou denunciando aqui minha idade, mas foi muito bom, porque eu vi que a dinâmica de como a gente se organiza é importante e tem uma semelhança muito grande, né? Eu não tinha mais aquele círculo da alma mater, nem eu tinha um organograma, eu tinha que transitar, eu tinha metas, e esse aprendizado me deu hoje a capacidade de eu empreender. Então, eu juntei aquelas experiências passadas, voltadas mais para culturas, com a experiência da empresa, né? Quando você tem que definir um projeto, organizar bem a sua ideia, ver até onde você vai. E eu acho que isso hoje é muito importante. O propósito que você tem, ele tem que ser costurado por outros skills, por outras competências. E é por isso que a gente nunca consegue fazer bem uma coisa sozinho, né? Precisamos sempre um do outro. E eu acredito muito nisso. Você sabe disso. Maravilhoso, maravilhoso. E esse ponto que a Nívia traz é muito importante. O poder do coletivo. É sobre isso, né, Nívia, que ela traz esse ponto, ela destaca esse ponto da história dela. Eu encontrei a Nívia num ambiente corporativo, um ambiente onde nós nos integrávamos por projetos, por demandas, né? E sempre muito em relação àquilo que nos unia, nos fortalecia, para que nós pudéssemos chegar juntas ao que precisava ser realizado. Então, é muito uma abordagem minha, é muito uma abordagem dela, e nesse encontro de modos, né, de trabalho, modos de relacionamento em ambientes organizacionais, eu encontro, né, eu tenho a sorte de encontrar a Nívia, e depois, mais tarde, a gente foi se reencontrar para fazer novos recomeços. A gente vai falar disso aqui. Mas o poder do coletivo, e quando ela traz não fazemos nada sozinhos, é muito importante para esse contexto aqui. Porque hoje, num mundo em que existe muito essa leitura, talvez até a gente possa chamar de crença, de que é pelo individual que a gente vai vencer. E isso vem muito de uma cultura que treina a gente para sermos competitivos, de uma cultura de muito, muito tempo que nos treina para sermos competitivos, acaba caindo num grande choque. E aí olhamos para as novas gerações, né, Nívia, e faço muito essa reflexão. Como é que essa nova geração vai se posicionar nesse ambiente de trabalho? Ela vai para um ambiente onde ela vai repetir essa questão do eu venço, eu sou o melhor, eu sou competitivo, eu estou ali na luta por ser o melhor, ou ela entra em uma abordagem propositiva nova do novo mundo do trabalho, que já aponta para um cenário de colaboração como um valor muito, muito importante nas relações humanas daqui para frente, dentro e fora das instituições, dentro e fora das organizações. Então, o que a Nívia traz do poder do coletivo, de como ela se constrói no passado, com o aprendizado que ela trouxe, quanto hoje, nos novos projetos que ela também coordena, conduz e lidera, ela valoriza isso. E você? Como é que você enxerga isso? Você enxerga hoje que é no individual que a gente vence esses jogos, né? O jogo do trabalho, o jogo da minha ascensão, ou você também busca essa
abordagem coletiva, com um aprendizado que se soma, e essa força cresce, que é a força do coletivo. É um ponto de reflexão para a gente ter aqui. Aqui também é um espaço para a gente trazer essas reflexões. Tá? Então, muito bom a gente pegar essa parte de um passado, né, Nívia? Vamos dividir em passado, um pouco do presente, um olhar para o futuro, nosso eixo aqui de conversa. E a Nívia trouxe o que esse passado carregado de experiências maravilhosas agregou, gerou de aprendizado, né? Então, conectando esse passo de uma Nívia que sai de uma Itália, vive numa África, em cenários, em contextos bastante desafiadores, como ela chega ao Brasil de volta, para exercer até um novo, fazer completamente um novo em relação a tudo que ela já tinha feito. Eu adoro, gente. Um novo, eu adoro esse mundo que nos desafia e como a gente se posiciona com esse novo. Então, eu pergunto para a Nívia, como foi chegar nesse Brasil, de volta, entrar numa empresa como essa, grande, que estava ali se desenhando também para crescer, e se moldar aquele ambiente? Eu vou usar essa expressão por enquanto, né? E se moldar aquele ambiente para conseguir fazer algo novo. Conta. É porque eu vejo tudo como uma grande oportunidade. Se isso fizer sentido para você que está me ouvindo, fica com isso. Era um Brasil diferente. Eu me lembro que quando eu voltei, eu não conhecia linha vermelha, linha amarela, não existia nada disso na minha época. O Rio de Janeiro, completamente totalmente novo para você, né? Me perdia, ficava assim, ficava me cobrando, como é que pode isso acontecer se eu nasci aqui, mas eu não me achava mais na geografia. Mas eu aprendi isso também com meu pai, os recomeços, eles são muito importantes, porque a gente volta a ser criança de novo, sabe? Só que a gente volta com uma bagagem. Então, é uma criança mais ou menos preparada, né? Porque eu disse, não, eu vou aprender a fazer isso. Então, como boa observadora, eu olhava, fui estudar de novo, fui buscar as informações, me conectei com as pessoas, não tinha vergonha de dizer, como não tem. Quando eu não sei, eu digo, olha, eu não sei isso, mas quero aprender. E você sabe que a nossa mente ela tem essa plasticidade, né? Que você só para de aprender se assim você decidir. E vou te dizer, fantástico. Eu tenho muito orgulho. Foram temas que me levaram a escrever mais. Porém, tem uma coisa, eu nunca deixei, mesmo na empresa, de ser a Nívia escritora e a Nívia professora. Se você hoje me perguntar qual é a coisa que eu gosto mais de fazer, eu não sei dizer, porque eu vivo isso num tudo, sabe? É muito tudo bacana. Muito conectado. Faz parte da sua essência. Sim, eu gosto de fazer pontes, eu acho que a informação... inclusive, estou trabalhando num projeto que já está no nível avançado, com outras mulheres, que ainda não posso dizer tudo, mas estamos já projetando um futuro. Quem sabe até a gente não volta aqui. Oportunidades à frente, né, Nívia? Onde você vira indivíduo junto, porque virar indivíduo sozinho não é legal. Você, quando trabalha em grupo, a sua individualidade cresce. Não tem como. Não tem como. Agora, você sozinho tem dois caminhos. Ou a gente acha que está fazendo tudo bem, que é um perigo, ou que a gente não sabe fazer nada, que é outro perigo também. E eu gosto muito da frase que a Nívia trouxe, né? Quando você trabalha em grupo, a sua individualidade cresce. Vou até anotar para mim. Vou deixar no meu caderninho. Por quê? Eu acredito de verdade nisso. Eu acredito nisso. Quando nós estamos em equipe, em grupo, pensando, todas as energias se somando ali para resolver uma questão, um desafio, nós, de verdade, tiramos de dentro de nós o nosso melhor. Perdão. Tiramos de dentro de nós o nosso melhor. Então, é por aí. A individualidade, a sua essência, as suas competências, as suas características, elas vêm com uma força
porque tem um ambiente criativo que está estimulando você a trazer o seu melhor. E isso é força, isso é absolutamente diferente em termos de apenas estou aqui pensando no meu mundinho, no meu individual, numa solução. É real isso, são valores reais. Então, bacana você trazer isso, Nívia, porque até nas nossas próprias interações, lá atrás, quando a gente se conheceu, nós já praticávamos esse exercício. Sim. Nós já sentávamos juntas para nós pensarmos no melhor caminho para construir uma agenda flexível que desse para todo um grupo, que era um dos primeiros desafios que a gente tinha. Aliás, não é um desafio do passado, é um desafio real, a conciliação de agenda de executivos, a conciliação de agenda de pessoas. Né? Continua sendo um dos maiores desafios. Então, nós já sentávamos juntas para pensar qual é a melhor forma, né? Que vai conciliar, que vai gerar possibilidades de que todos participem, porque nós precisamos dos olhares e das participações de todos para o assunto específico. Então, já tínhamos isso ali, e a Nívia traz para esse campo da colaboração, mas do valor individual gerado para dentro de um cenário coletivo, essa perspectiva muito valiosa. E, com isso, eu já vou puxar um gancho, Nívia, para a etapa do presente. De lá do mundo da Nívia, que se reinventou, vindo de um cenário internacional, Itália, África, né? Chegando no Brasil, no Rio de Janeiro, de muitos desafios, não diferentes dos outros continentes por onde ela andou, mas também precisou se reinventar. Conta para a gente um pouquinho como foi essa reinvenção. Chegou no mundo corporativo e essa entrada, essa integração requer uma reinvenção. Como é que a Nívia viu isso? Como você se preparou? Que é muito importante, com toda aquela bagagem que você já trazia de todos aqueles espaços por onde ela havia caminhado. Como é que foi essa reinvenção e essa entrada nesse mundo corporativo? Conta pra gente. Foi uma força-tarefa que eu fiz comigo mesma. Primeiro que eu vinha de projetos onde a medição do tempo não era feita de segunda a sexta, era feito de meses. Quando você trabalha por objetivos, é diferente de você trabalhar em tempo, né? Eu entro às 9 e saio, né? Que a gente também nunca sabia a hora que a gente ia sair. Então, essa foi a primeira, né? Eu tenho que mudar isso daqui. Depois eu tive que ver como é que eu ia recortar esse espaço para continuar nas minhas criações, porque se eu não crio, eu não sou uma pessoa feliz. E a felicidade, para mim, ela está na base. E aí eu depois fui me capacitar, eu tive que aprender a ser assistente executiva, fui fazer um curso até para poder ter, né? E percebi a importância também no mundo corporativo desse trabalho de equipe, que é muito importante você, ainda que eu não estou mais no mundo corporativo, entender que é uma corporação mesmo, né? Não tem, ou seja, cada ator tem o seu lugar ali no teatro, no cenário, mas a peça tem que ficar pronta. Então, eu pedi ajuda à minha arte para me adaptar, fiz descobertas. Claro, a gente não pode dizer que tudo é sempre simples, também tive dificuldades, né? E, no final, eu já estava amando o que eu gostava, me reencontrei. Tenho um aprendizado muito grande disso. Eu acredito que, quando nós, mulheres, nos organizamos, a gente precisa de várias competências. Isso a empresa me deu. Deu para a gente, né, Ana? Nós precisamos daquela que é racional, precisamos da sonhadora, precisamos do cara que, quando você dá o projeto, ele traz a conta, precisa do outro que vai fazer o marketing. E isso é que é o bacana, porque você vai aprendendo um com o outro e vai tecendo esse fio. O projeto deveria ser
algo onde a minha respiração está, né, junto com a tua, não posso puxar demais e nem... E aprender que as coisas têm um tempo e que esse limite de tempo ele também tem que nos dar, além de um sucesso, algo que seja bom para a nossa vida. Criar novas memórias. Eu quero envelhecer criando novas memórias. Eu não quero viver somente do passado. Então, o passado ele está aqui dentro de mim, mas ele me inspira para ir para frente, entendeu? Lindo. E eu quero fazer uma observação sobre essa fala da Nívia, que é muito forte, né? Não se prender ao passado, mas fazer dele uma força, um motor para criar novas coisas. E ao criar novas coisas, criar novas memórias. Das neurociências, a gente traz essa descoberta, essa revelação. O cérebro tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, que pode nos permitir criar memórias novas até o último suspiro. Isso é muito forte, isso é muito potente. A pergunta que fica é: o que nós fazemos com essa capacidade biológica? A gente aproveita para gerar equilíbrio, principalmente, você trouxe sobre isso, o equilíbrio, a felicidade é a base, ela trouxe aqui, mas, ao mesmo tempo, se desafiando a coisas novas, a aprender coisas novas e utilizando a sua bagagem do passado e utilizando conhecimentos que ela trouxe aqui, inclusive, sobre a arte. Ela trouxe conhecimentos da arte para se preparar para aquele contexto novo, que era um contexto de uma organização, de um trabalho que exigia novas competências, algumas treinadas, oferecidas em forma de treinamento, de desenvolvimento técnico, que a própria empresa ela oferece, mas muitas delas entendidas e percebidas pela Nívia e que se somava ali, que ia capturar da sua própria bagagem, da sua própria essência. Isso é muito poderoso, porque nós todos temos isso. Sim. Está dentro de nós. Então, nesse momento, o que a Nívia cria? Ela cria uma possibilidade de utilizar conhecimentos que ela já tem para potencializar novas atuações, para potencializar e criar novas formas de atuar. Então, isso é muito forte, porque o que leva para a gente, de mensagem dessa história que a Nívia traz? A vida ela é um conjunto de acontecimentos e aprendizados, e muitos falam do processo. Mas ela tem que valer aquele tempo de processo, ela tem que ser, ela tem que gerar felicidade, como a Nívia trouxe. Eu sou dessa bandeira também, eu defendo a bandeira do equilíbrio, da felicidade, do que nos traz propósito, do que nos conecta de verdade, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que trazer um conjunto de competências, valores, características que gerem um legado. Sim. Porque tudo que a Nívia está contando aqui é legado, é história, é aprendizado. Serviu para ela, serviu para muitas pessoas. E aí a gente já conecta esse aprendizado, essa leitura do que a Nívia traz, um outro momento, né? O hoje. O que a Nívia hoje é o presente? Onde estou, Nívia? O que você hoje está trazendo de aprendizado e contribuindo para que outras pessoas também tenham novos começos, novos aprendizados, novas competências? O que você hoje está fazendo na sua jornada, né? Como que você está embalando esse presente? Como é que você está conduzindo e liderando esse presente? A minha mãe disse que nunca me viu fazer nada sem o brilho nos olhos. Eu sempre digo, estou na melhor fase da minha vida. Passei a vida falando isso. Bravo. Eu hoje dou aula online, os meus queridos alunos que
Dou aula também numa escola que tem queridos alunos e dou aula num curso aos sábados. E escrevo meus livros, estou participando de um projeto com outras mulheres, sempre na imagem do círculo. Hoje o círculo fica maior, porque a tecnologia ajuda, né? Perfeito. Então, tem isso também. E queria dizer a você que está me ouvindo, faça as pazes com o erro. O erro, eu falo isso sempre para o meu aluno, o erro, ele não é um muro, ele é um corredor. Ele pode ser um muro se você não tiver a noção do que errou e você vai ficar ali paralisado. E eu tenho alguns alunos que dizem assim, eu sou bloqueado, eu não consigo falar. Eu falei, a gente desbloqueia o celular, a gente bloqueia a outra pessoa também, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu divulgo a cultura italiana para os brasileiros através das minhas aulas, levando as pessoas a descortinar esse novo mundo, porque quando você aprende uma língua estrangeira, você ganha uma chave para outra cultura. Você vai ler sobre você de um outro ponto de vista, você vai conhecer. Só que no início é como um caleidoscópio, você não vê muito, né, as imagens. Aí devagarinho, tem que ter paciência, cada um tem um ritmo. Não fique se comparando com os outros. Por isso que eu uso o caderno. O caderno é pedagógico, né, Ana? Porque Sim. O caderno, ele compara Sim. você com você mesmo. E esse material dessa aprendizagem que eu amo dar aula, que foi o meu início e agora está sendo a volta para o que eu iniciei, né? Eu voltei para mim. Ele está já virando um novo livro que em breve eu agora também não posso falar muito sobre ele porque ele ainda está lá no forno. E é isso, trabalho em projetos culturais, estou ao lado de pessoas assim como você, que acreditam na possibilidade, e todos nós temos possibilidades, todos nós temos algo a oferecer. E temos muito que aprender, muito. Eu sou assim sedenta pelo conhecimento. Eu estou sempre começando. Eu acho que é por isso que a gente vai ficando, né, assim, com a mente sempre predisposta ao novo. E não ter medo do novo, né? E, sobretudo, aprender sobre a energia daquilo que você fala, da palavra. Aprender mesmo. A palavra, ela é uma energia muito forte. Você pode curar as pessoas cantando. Os artistas fazem isso muito bem. Contando histórias. Contando histórias, acalentar o outro, né? Estamos precisando tanto disso. E aprender com as outras gerações. Tem espaço para todo mundo. O jovem vai precisar da bagagem daquele que já não é tão jovem. O que não é tão jovem vai poder se deliciar com aquilo que o jovem tem. Então, não vê isso como um antagonismo. Eu, pelo menos, não vejo. Eu gosto de diversidade. Então, essa é o que eu estou fazendo hoje. Muito lindo. Eu capturo daqui dessa fala da Nívia uma mensagem que é muito forte, né, para a gente, para todos nós, independente da nossa geração, independente da nossa idade. Eu até comentei com a Nívia aqui nos nossos bastidores que esse Ana Conecta não é sobre idades, não é sobre perfis de idades. É o contrário, é o que a gente pode levar de bom de cada um para o máximo de pessoas que a gente puder. Essa é a intenção, né? É de verdade ouvir a experiência da Nívia e ter um momento de reflexão que diga o seguinte: ela conta uma trajetória, ela tem uma narrativa de uma pessoa que aprende, ama aprender, de uma pessoa que constrói em coletivo, de uma pessoa que busca felicidade no que faz e de uma pessoa que olha os erros com respeito, com honradez, né? Eu olho o meu erro, ela trouxe aqui, como uma coisa que impulsiona, porque o erro faz parte do processo. O erro faz parte
do aprendizado, inclusive da aprendizagem humana. É pela repetição, é pelo erro e acerto que a gente vai fixando, vai aprendendo. Olha aqui, a gente está vivendo as nossas Olimpíadas, quantos casos de sucesso maravilhosos a gente tem, quantos casos de insucesso. Tenho as minhas reservas, porque um atleta se prepara ali 4 anos intensamente para atingir critérios pré-estabelecidos de 1, 2 e 3 lugares melhores, digamos assim, de destaque. Significa que ele fracassou? Depende muito do ponto de vista, porque o fracasso dentro desse cenário de Olimpíadas, por exemplo, ele pode ser relativizado em relação a um critério que foi construído para avaliar os atletas dentro daquela determinada modalidade. Então, eu acompanho muito as Olimpíadas com uma lente de bastidores. Eu olho a emoção. Sim. Eu olho muito a emoção. Eu olho a emoção de quem vence e a emoção de quem não está dentro dos 3, do bronze, do ouro e da prata. Eu olho, quem se senta ao final de uma competição num cantinho e esconde o rosto e chora, como a gente viu ontem o nosso tenista Hugo Calderano fazer. Ele sentou e ele cobriu o rosto e chorou. Esse é o meu olhar para as Olimpíadas, porque eu quero entender o que motiva alguém a se dedicar, a abrir mão, a abdicar de tantas coisas na sua vida por um objetivo. E aí você compara tantos outros objetivos, é um vestibular, é uma faculdade desejada, é uma posição de trabalho sonhada, é uma posição no campo da cultura, da arte. Eu quero ser um artista, eu quero ser um cantor, eu quero ser uma cantora, eu sonho em ser um designer de moda, um estilista famoso, uma estilista famosa. É sobre isso. Então, como a gente lida e trabalha os nossos sonhos, Nívia, em relação à jornada do que você está trazendo aqui da sua própria história, é muito inspirador. E para as novas gerações que estão ouvindo a gente, escutando a gente, que presente a gente tem aqui, para entender onde ela se reinventou, onde ela sentiu os desafios, onde ela precisou respirar e mudar a rota. Onde errei também, onde né? Erramos. Porque é sobre isso, é seguir o caminho, é identificar que está dando certo, que está te fazendo feliz, é parar no momento que você já não está mais feliz. E isso é se respeitar. Né, Nívia? Tem muito aprendizado aqui. Tem espaço para todo mundo, viu? E isso é maravilhoso. E olhando para essa fala, esse sorriso aberto da Nívia, eu vou perguntar para ela, preservando toda a confidencialidade que um bom segredo profissional requer, né? O segredo é chave de sucesso. Para onde a Nívia vai nesse futuro? Que futuro é esse que você vislumbra, que você enxerga? Conta para gente. Olha só, eu vou ter, como boa contadora de história, não vou contar o final, né? Ainda estamos na introdução, mas já estamos nos primeiros capítulos, viu? Maravilhoso. Se você tem uma boa ideia, se você é uma mulher empreendedora, ou um homem também, né? A gente não tem que deseje evoluir e crescer, busque a gente, busque a mim, busque a Ana também, né? Perfeito. Porque nós estamos com um grande projeto, já em estágio avançado, para unir saberes e levarmos isso para outras pessoas. Gerar impacto. E gerar impacto, transmitir o conhecimento, dar continuidade, é super sustentável, sabe? Então, precisamos. Muitas pessoas, né, Ana, não sabem que podem. E ainda tem muita gente ainda que não sabe que pode fazer as coisas, que acha que para fazer as coisas temos que ter já tudo, e não é bem assim. Então, é o que eu posso te contar hoje. Que maravilha! Então, temos novidades vindo. É importante a gente ficar antenado nas novidades da Nívia,
porque eu convidei a Nívia para abrir esse espaço, abrir esse programa. É um programa feito com o maior carinho, desenhado com o maior carinho, impulsionado por pessoas que estão vibrando na frequência de gerarmos impacto pelas potências humanas, pelas conexões humanas que a gente gera aqui, que a gente pode promover. E a Nívia, ela será sempre uma convidada nesse espaço, inclusive para contar os seus projetos de futuro quando eles estiverem florescendo. E florescer, já para encerrar, vou passar para seu comentário, sua mensagem final, né? Quero agradecer muitíssimo a sua energia, Nívia, porque eu acredito que é sobre isso. É sobre o que a gente entregou aqui. A gente entregou energia, a gente entregou experiência, a gente promove inspiração. É isso que é o objetivo, é esse que é o principal objetivo do Ana Conecta. Ele começa com chave de ouro, com essa querida aqui com a gente, mas com o objetivo principal de conectar você com você mesmo, conectar pessoas com pessoas, de conectar as nossas emoções, os nossos objetivos, os nossos desafios. Esse é o principal motivo de existir do Ana Conecta. Então, que ele seja real, que ele seja um criador de oportunidades, que ele seja uma abertura de espaços, de pontes. Eu me identifico como uma grande conectora. Quem me conhece sabe disso. Então, é isso que eu proponho nesse espaço. Então, quero ouvir a Nívia para a gente ir aqui encerrando, agradecer muito. Mas quero ouvir a sua palavra final, Nívia. Para quem te escuta, qual é a mensagem final? E aí você pode incluir todo mundo, né? A família da Nívia, quem torce por ela, quem está com ela, porque isso importa. Quem são os alunos dela, que ela fala com tanto carinho, com tanta educação, com tanta admiração, né, no cenário da educação. Quem são os seguidores da Nívia nas redes sociais? Conecte-se com quem você quer alcançar aqui, Nívia. Esse é o seu espaço, a sua voz. Obrigada a você, Ana, pela oportunidade. Ana Conecta vai conectar muitas coisas, muitas pessoas, adorei. Obrigada a IB Produções pelo carinho, pela beleza desse lugar, me senti super... Vocês têm que ver o que eu vi aqui, gente, é maravilhoso. Pessoal, a mensagem é o seguinte, tenham sonhos, acreditem, se tiverem medo, conversa com medo, o medo ele escuta a gente também, ele também não é de tudo ruim, porque às vezes o medo nos tira de algumas situações, mas não fiquem paralisados. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes parece que não vai dar, mas continue, o movimento ele muda. E para dar o 1000 passos, a gente tem que dar só o primeiro. Um beijo especial para minha família, meus amigos e meus alunos, que eu amo. Eu tenho alunos de todas as idades, viu? Eu tenho alunos de 14 anos e tenho alunos de 70 anos. Beijo para todos. Obrigada, gratidão. Que lindo, que lindo. Então é isso. Eu quero encerrar fazendo um agradecimento especial, um agradecimento muito, muito especial à IB Produções, ao Marcelo Rios, que é um grande parceiro, um amigo, e que muito me impulsionou, digamos assim, para a gente chegar aqui. É uma pessoa que disse assim, Ana, vamos começar? E a Ana responde para ele, não, eu ainda preciso disso, daquilo. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui de uma forma muito genuína, que são os nossos sabotadores falando. Foi até o que eu disse para ele. São os sabotadores dizendo, Ana, você ainda precisa disso. E o Marcelo disse assim, não, Ana. A Isabelle também, muito querida, que estava aqui, falou a mesma coisa. Acho que não, acho que dá para começar. Então, vamos começar, que seja o início, Marcelo, Isabelle, da IB Produções, esses queridos que estão aqui, essas queridas que estão aqui, que seja o início de uma grande parceria. É o que eu, de verdade, torço e estou vibrando aqui nesse sentido, nessa frequência.
a todos que nos assistem, a todos que estão nos vendo a qualquer hora do dia, que seja um conteúdo de muito aproveitamento, né, de utilidade. Principalmente, o nosso propósito aqui é que seja útil, que inspire, mas que seja leve, mas que seja real, que conte histórias reais. E a gente espera trazer aqui muitas pessoas reais que vão contar as suas histórias, as suas jornadas e abrir para a gente muitas lentes. Lentes que são lentes de reflexões e que fazem com que a gente se mova, com que a gente faça o melhor por nós e pelo nosso entorno. Esse é o propósito e a razão de existir do Ana Conecta. Minha gratidão.